Amada igreja, é uma grande alegria nós retornarmos entre os irmãos e é uma grande satisfação, da vontade do Senhor, pelo convite dos irmãos. Estamos, eu, André, Bel, Amares, muito alegres. E realmente quando a gente retorna a uma localidade e vê os mesmos rostos, isso é um encorajamento para nós. Amém? Porque a igreja tem perseverado em crer em Deus, no amor do Senhor, em perseverar diante de dias tão difíceis, trabalhosos, mas o Senhor tem sido fiel com cada um de nós, tem trabalhado em cada um de nós. Então gostaria de externar esta minha alegria aos irmãos, de estar aqui mais uma vez, de ter a oportunidade de compartilhar algo da parte do Senhor. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós não somos ninguém, não temos nada. É pela Tua graça que nos movemos. É pela Tua graça e misericórdia, Senhor, que estamos diante do Senhor. Juntos queremos meditar na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar ministrando em cada um de nós, nos atraindo para Ti mesmo. Senhor, o Teu amor é tão grandioso, tem nos atraído dia após dia por todo o Teu cuidado e a Tua obra. Continue atraindo o meu coração e dos meus irmãos, que nós tenhamos aquele sentimento de sempre se levantar e seguir-Te apressadamente, porque a Tua voz é maravilhosa, Senhor. Que a Tua palavra habite ricamente em cada um de nós. Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. As Tuas palavras são vivas e que ela penetre grandemente em nós, nos curando, nos libertando, nos limpando de tudo aquilo que é deste mundo, Senhor. Obrigado por nos amar de uma maneira tão extraordinária. Nós nos rendemos aos Teus pés. Queremos dizer ao Senhor que estamos muito alegres de estarmos reunidos em Teu nome, contigo, Senhor. Amém. Irmãos, o nosso encargo é de compartilhar sobre a Igreja de Deus. Ano passado, quando estivemos aqui, falamos sobre uma experiência mais pessoal, sobre o discipulado, todo um processo desde o nosso chamamento até o envio do Senhor. Nós temos o mesmo encargo este ano, mas não para falar de uma experiência mais pessoal e individual, e sim coletiva. Amém? Então eu gostaria de combinar algo com os irmãos essa noite. Este encargo sobre a Igreja do Senhor, eu gostaria que nós, todos esses dias que estaremos juntos, tocando na palavra do Senhor, tivéssemos algo em nosso coração e em nossa mente, conforme nós vamos avançando, de ver esse assunto do ponto de vista de uma identidade. Amém? Este assunto sobre a identidade, ele é muito importante. Como é de conhecimento dos irmãos, quando nós cremos no Senhor, naquele momento nós nascemos da água e do Espírito. Nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura. Como uma nova criatura, nós temos uma nova identidade. Nós não somos mais agora como éramos antes de conhecer a Cristo. Lá agora é uma antiga identidade. Toda vez que aquela identidade como nós éramos se manifesta ainda em nós hoje, não é mais a nossa realidade, é uma falsa identidade. Amém? Porque agora nós somos uma nova criatura e o Espírito Santo todos os dias dá esse testemunho dentro de nós, de que cada um de nós que cremos no Senhor somos os filhos de Deus. A nossa identidade, nós em Cristo e Cristo em nós. E nós precisamos crescer nisso, irmãos. Amados irmãos, quando o nosso inimigo ele rouba isso de nós, então nós não sabemos quem somos, nem para onde vamos, nem como andamos.
É tão importante esse assunto, porque quando isso é roubado de nós, nós ficamos paralisados. Não andamos, não progredimos, não crescemos. É muito importante. Rapidamente, vamos olhar como introdução a vida do nosso Senhor. O verbo vivo que se fez carne, como nós cantamos aqui hoje, né? O capítulo 2, ele se esvaziou, se tornou homem, servo. Amém? Desde o seu nascimento, a sua identidade foi atacada. Quando o nenezinho, ainda, o inimigo quis destruir o corpo dele encarnado, matá-lo. Os irmãos conhecem a história do nascimento do nosso Senhor Jesus, não é verdade? A identidade dele estava sendo atacada. Se ele é morto naquele período, acabou tudo. Não havia mais o crescimento dele, não havia mais o ministério dele, não havia mais a consumação da obra de redenção. Veja como é importante. Então diz a palavra que esse menino, como o Senhor o protegeu, né? Ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Aos 30 anos, ele foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre o nosso Senhor. E imediatamente o Espírito conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias em jejuns, ele foi tentado. Naquela tentação, a sua identidade foi atacada. Como começou aquela tentação? Se tu és o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. O Senhor não precisa provar nada. Não precisava. O que eu quero mostrar para os irmãos nesse exemplo é que a sua identidade era atacada. Se ali é roubado isso do nosso Senhor, ele não tem ministério. Ali é o início do seu ministério público, irmãos. Ele seria paralisado. Mas o Senhor venceu todas as coisas. Ele venceu o diabo, venceu todas as tentações. A sua identidade ficou intacta. E não termina aí. No final da sua vida sobre a terra, na consumação da obra de redenção, pregado já na cruz, muitas vozes: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Os irmãos, imagine, irmãos, é a identidade do nosso Senhor sendo colocada em jogo. Mas graças a Deus, Ele consumou a obra. Ele não desceu da cruz. Ele venceu completamente. Amados irmãos, não é assim na sua vida? Vez após vez. Será que você é filho mesmo? Quantas vezes o inimigo está na sua mente, jogando os dardos? Você não pertence a esse lugar. Será que a tua experiência é verdadeira? Você não se sente parte muitas vezes. É o inimigo tentando roubar quem você é. Mas quando acontece isso, nós temos que aprender como o nosso Senhor Jesus. Temos que se levantar e dizer: Deus diz assim. Como o Senhor disse ali no deserto, também está escrito. Você abre o livro de Efésios, você lá abre o livro de Romanos capítulo 8 e diz: o Espírito Santo diz que eu sou filho. Ele testifica diariamente que eu sou filho de Deus, co-herdeiros com Deus, que eu estou, o livro de Efésios, que eu estou assentado nas regiões celestiais com Ele, abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Quantas vezes você é tentado na sua mente que você não é uma bênção? Parece que você é algo terrível com a sua vida. É uma mentira, irmãos. É a nossa identidade que está sendo atacada. Os irmãos entenderam? No mesmo princípio que ocorre assim, eu quero dizer aos irmãos, o nosso interesse daqui para frente, nesses dias, não é essa identidade pessoal. Eu usei isso para os irmãos entenderem esse princípio. O que queremos, o nosso interesse, é a nossa identidade coletiva. Assim como nós individualmente nascemos de novo, temos uma nova identidade. Quando a igreja nasceu no dia de Pentecostes, agora ela tem uma identidade coletiva. Precisamos saber quem nós somos, para saber para onde vamos e como andamos sobre esta terra.
Muitas vezes, irmãos, nós vamos ser atacados pelo inimigo coletivamente. Não vamos nos sentir parte uns dos outros. Não sentimos, às vezes estamos debaixo de tribulações, de angústias, de pressão. Achamos que não pertencemos, mas olhe novamente ao seu redor. Deus colocou vocês juntos. Vocês são um rebanho. Vocês são um corpo. Vocês pertencem uns aos outros. É a nossa identidade, coletivamente em Cristo. Mas nós vamos ser provados e tentados, irmãos, a abrir mão uns dos outros, por causa de uma coisa ou de outra. Mas cabe a cada um dos irmãos, porque todos nós somos responsáveis, coletivamente, de preservar aquilo que Deus fez em nós. É uma obra maravilhosa. Nós vamos ver isso no decorrer desses dias. Amém, amados irmãos? Podemos ficar combinados dessa maneira? Conforme nós vamos avançando, os irmãos têm que ter isso. Está falando de uma identidade coletiva, da obra de Deus por todos nós, em todos nós. Amém? Muito bem. Quero convidar os irmãos então para abrir a Bíblia em Cântico dos Cânticos. Capítulo 1. Ou na sua Bíblia pode estar escrito o livro de Cantares. Depois de Salmos vem Provérbios, depois Provérbios Eclesiastes, e aí você encontra o livro. Vamos ler. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que do vinho, não é sem razão que te amam. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Amém. Também quero convidar os irmãos para abrirem João, capítulo 10. João 10, vamos ler a partir do versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém.
Amada Igreja do Senhor, este é um livro escrito por Salomão. Escrito há mais ou menos 900 anos antes do Senhor Jesus, antes de Cristo. É uma linda carta de amor. Amém? É um livro maravilhoso. Neste livro, nós vemos um amor maravilhoso do nosso Senhor. Completo, perfeito. O amor dele por esta mulher do livro de Cantares. É um amor maravilhoso. É um amor total. É um amor completo, absoluto, sem nenhuma falha, sem nenhum defeito. Um amor totalmente maravilhoso e grandioso. Quando fala do amor do nosso Senhor, o amor de Cristo, rapidamente, há três coisas que no Novo Testamento nós vemos de uma forma extraordinária. Primeiramente, o amor de Cristo é demonstrado no capítulo 8 do livro de Romanos como um amor protetor, onde todos nós temos segurança. Por isso diz lá que nada pode nos separar do amor dele. É um amor que nos protege. Não importa a vida ou a morte, principados, potestades, futuro, passado, pessoas, qualquer situação, fome, qualquer coisa, nada pode nos separar do seu amor. O amor do nosso Senhor, este amor que a gente vê nesse livro, é traduzido lá no Novo Testamento como este amor, um amor protetor, um amor que nos dá toda a segurança. É um amor tão maravilhoso, como diz lá em Romanos 8, que nos faz ser mais do que vencedores em todas aquelas situações. Este é o amor do Senhor por você. Individualmente. Ele te ama desta maneira. Ele te dá esta garantia. Ele te dá esta segurança. Nada pode impedir de Ele te amar. É maravilhoso, não é, irmãos? Você não se alegra com isso? Talvez você muitas vezes perguntou ou pensou, ou sentiu dentro de você. Eu vejo o Senhor amar, mas eu não me sinto amado. Você é amado pelo Senhor dessa maneira. Esse é o amor de Cristo ali. O segundo aspecto desse amor está em 2 Coríntios capítulo 5. Ali é um amor suficiente. Um amor que não nos falta nada. É um amor que nos constrange, como diz a carta de 2 Coríntios capítulo 5. Amém, irmãos? É um amor que toda a graça de Deus está derramada em nós. É suficiente. Nos basta. É um amor que supre tudo em nós. Este é o amor do nosso Senhor. Por isso Paulo ali diz que este amor de Cristo, ele nos constrange, irmãos. E deve nos constranger mesmo. Esse amor nós não conquistamos. Este amor nós não merecemos. Mas Ele nos ama assim, de uma forma completa e suficiente. É um amor extraordinário do nosso Senhor. Quando você lê a carta do livro de Cantares, você vai ver isso através da vida de Salomão. Aquele tipo de Cristo, aquela figura, é um amor suficiente, completo, que te sacia completamente. Amém? Como ela declara lá, o teu amor é melhor do que o vinho. As filhas de Jerusalém te amam. Que amor, irmãos, maravilhoso. O terceiro aspecto desse amor no Novo Testamento está lá em Efésios 3,19. É conhecido como um amor supremo, grandioso. Não se pode contar, não se pode contê-lo individualmente,
a sua totalidade. Irmãos, veja que esse amor ali de Efésios diz que por ele nós temos a plenitude da divindade. É muito grande, irmãos, como o Senhor nos ama. Você precisa entender isso pela tua vida. Essa é uma das coisas que mais é atacada em nossas vidas durante toda a nossa jornada sobre essa terra. Quantas vezes o inimigo quer que você duvide desse amor, que você desconfie desse amor, mas o Senhor não permite. O Senhor te ama grandiosamente. É um amor grandioso, irmãos. Este amor aí é conhecido em algumas outras passagens das Escrituras como amor misericordioso. Neste amor supremo contém toda a misericórdia. É este amor que é demonstrado em João 3,16. Porque Ele nos amou de uma tal maneira que Ele deu a sua vida. É tão grandioso esse amor. O nosso Senhor Jesus algumas vezes falou: não existe um amor maior do que este, de dar a vida pelos seus. E quando Ele fez isso, irmãos, eu e você, nós não éramos nada do Senhor. Nós éramos inimigos dEle, como diz em Romanos, como diz em outros lugares. Nós estamos, como diz Pedro, desgarrados, distantes, longe. Toda essa graça e misericórdia, foi lá que Ele te amou dessa maneira. Com este supremo amor, este grandioso amor. E como diz Pedro, agora você não está mais desgarrado. Agora Ele te trouxe para perto. Agora você é um filho. Que amor, irmãos, do nosso Senhor. Quando você vai estudando essa carta, você vê isso do início ao fim, deste pastor e deste rei. Porque aqui, esses dois aspectos de Salomão vai se revelando nessa carta, como rei e como pastor. E é assim que ele ama. Amém? Mas, irmãos, antes de prosseguirmos, eu quero que nós prestemos atenção agora na mulher, porque ela nos representa individualmente e coletivamente como igreja. Nós, à semelhança daquela mulher no livro de Cantares, temos que ter a mesma certeza e convicção, não na nossa mente, dentro de nós, no nosso interior, do quê? De que somos amados. Por isso ela clama: dize-me, ó amado de minha alma. Ela nunca desconfiou desse amor. Ela tinha uma certeza dentro de si de que ela era amada completamente. É este amor, esta certeza no interior, essa convicção dentro do seu coração, do seu espírito, é que trouxe ela, irmãos, é que atraiu ela, é que fez com que ela crescesse nesse amor. Por isso ela andava de um lugar para o outro, à procura do seu amado. Por isso você começa a ler essa carta, você fica empolgado, porque o amor dela vai crescendo por ele. Este não é um amor completo. A expressão do amor nela inicial é um amor superficial, é um amor possessivo, é um amor egoísta. Eu sou do meu amado e ele é meu. Ela quer possuí-lo. Mas esse amor vai crescendo conforme você vai lendo a carta, porque ela tinha esta certeza dentro dela. Ela não era uma qualquer, ela não era uma desconhecida dele, ela era desejada por ele, ela era amada por ele, como você. O Senhor te deseja, o Senhor te ama, conforme essas 3 descrições do amor de Cristo, irmãos. O Senhor nos ama completamente, não podemos duvidar nunca, nem por um momento, porque Ele deu a vida por você.
Ele tem amor de uma forma completa. Muitas coisas acontecem no nosso entendimento quando isso é atacado e atingido em nós, quando isso é colocado em dúvida. Muitas coisas acontecem em nós. Mas, irmãos, o Senhor quer que todo medo seja lançado fora por causa desse amor. Agora, ela pode corresponder ao amor dele, porque ela descobriu algo que está escrito, irmãos, através do apóstolo João. Eu posso amar, porque ele me amou primeiro. Agora eu conheço o seu amor derramado em meu coração. Eu conheço a cada dia como ele me ama. Por isso eu posso amá-lo. Por isso eu posso crescer nesse relacionamento, nesta comunhão com ele. Amém, irmãos? Porque ele nos amou primeiro. Esse amor cresce tanto nela. No capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 7. No capítulo 7 é um amor que já cresceu bastante. Ela não diz mais, ele é meu. Ela diz, eu sou dele e ele tem afeição por mim, ou tem saudades de mim. E continua crescendo. No último versículo, ela diz, vem depressa, amado meu. Ela não se contém mais. Ela não quer que nada o separe. Ela quer que não haja mais nenhuma distância entre ela e ele. Ah, irmãos, ela está falando da nossa experiência nos últimos dias, que antecede a volta do Senhor. Não é verdade? Veja lá, quando está tudo se consumando em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem, não te demores, vem depressa. Haverá este incêndio dentro da igreja, no coração. Ela vai ter esta oração dentro dela. Não te demores, vem depressa, amado. Vem depressa. Este será um testemunho do Espírito Santo dentro da sua noiva. A sua noiva, junto com o Espírito Santo, terá este clamor. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo sabe que no coração do Senhor, ele tem este desejo ardente de vir, de nos buscar, de nos tirar dessa terra, irmãos. Então ele vai introduzir em nós como igreja este mesmo desejo. Vai nos incendiar como uma noiva. E nós vamos clamar, ora vem, Senhor Jesus. Que amor, irmãos. Vai chegar um momento em breve que a igreja por toda a terra vai clamar dessa maneira. Vem, Senhor. Nós não queremos ter mais nenhuma distância. Vem depressa, amado. Não te detenhas. Mas o Senhor, irmãos, o coração do Senhor é ardente por nós. Você acha que o Senhor está lá sentado esperando? Não, Ele quer vir. Ele quer vir nos buscar. Ele fez uma promessa. Isso está queimando no coração do nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Vai ser um desejo mútuo. Algo maravilhoso. Amém, irmãos? Queridos, esse é o primeiro aspecto da nossa identidade coletiva. Esse amor do Senhor derramado em nossos corações e o nosso amor por Ele. E uns pelos outros. Amém, amados? Irmãos, vamos dar sequência aqui, senão não vamos... Então, olhamos para isso nessa carta, nesse livro, e nós vemos uma mulher aí que experimentou a docilidade, a alegria da salvação do Senhor. Por ter ela tal desejo, por esta razão aí, ela tem um desejo nela pelo Senhor, de conhecer o Senhor, de prosseguir em conhecer o Senhor. Ela espera ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Irmãos, por ter ela tal desejo,
pelo Senhor, o Senhor a trouxe à recâmara mais interior para que ela pudesse experimentar um pouco mais da preciosidade do amor do Senhor. O Senhor, de acordo com os textos que nós lemos, atraiu o coração dela. Então, como lemos, ela se levantou e quis seguir o Senhor rapidamente, por causa deste amor. Mas como ela estava tão desejosa pelo Senhor, os seus irmãos não entenderam a condição dela. Sabe o que eles pensaram? Ela está muito extremada ou fanática pelo Senhor. Por isso eles a sobrecarregaram ela com uma porção de trabalhos, enviando para a vinha. Por que isso? Para que ela não tivesse um tempo de sossego suficiente para ter comunhão com o Senhor. Por esta razão, esta mulher se sentiu muito aflita interiormente. Então ela clamou diante do Senhor: dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar o teu rebanho ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Ela clamou. Então você vê no coração dessa mulher que ela realmente ama o seu Senhor. Mas parece que neste momento ela não estava apta para ver o Senhor. Parece estar entre os rebanhos dos companheiros do Senhor, como se ela tivesse um véu sobre o seu coração, sobre a sua face. Por isso ela declara estar entre os rebanhos dos companheiros do Senhor. Preste atenção, aqui nós vemos que esta palavra rebanhos está no plural. E a palavra companheiros está no plural também. Então, vemos que existem algumas pessoas que são chamadas de companheiros do Senhor. Essas pessoas provavelmente foram chamadas pelo Senhor para serem pastores, para cuidar do rebanho do Senhor. Mas aqui vemos estes assim chamados companheiros. Amados irmãos, quando o Senhor colocou o seu próprio rebanho na mão deles, inconscientemente, estes companheiros dividiram este rebanho para se tornarem rebanhos deles mesmos. Temos que cuidar com isso. Mas originalmente, conforme nós lemos em João capítulo 10, quantos rebanhos existe? Há somente um rebanho. Então, estes companheiros supostamente deveriam apacentar o rebanho do Senhor. Eles supostamente deveriam estar debaixo da autoridade do Senhor, da liderança do sumo pastor e manter o rebanho junto. Mas inconscientemente, estes muitos companheiros do Senhor consideraram a obra como a coisa principal. Em outras palavras, eles usaram a obra para substituir o seu Senhor. Mas esta mulher aqui, que desejava tanto o Senhor, irmãos, sentiu estar ela mesma no meio destes companheiros. Mas a obra não pôde substituir o Senhor. Por isso, sentiu ser uma pessoa como se tivesse um véu sobre a sua face. O que isto significa? Que ela não estava apta para ver o Senhor, ela não estava vendo mais o Senhor. Em algumas dessas traduções, se você pesquisar, a palavra véu também fala daquelas pessoas que perambularam. Por isso que você lê essa expressão, que ela estava indo de um lugar para o outro, não tendo lar, sem saber para onde estava indo. Hoje, irmãos, penso que nós temos a mesma condição entre os filhos de Deus. Nós vemos que realmente existem pessoas que desejam o Senhor. Em seu coração, as atividades exteriores não substituem o Senhor. Elas não podem aceitar que a obra seja um substituto do seu Senhor.
Amém? Mas, irmãos, elas estão cansadas, como se estivesse perambulando de um lugar para o outro, não tendo lar. Sentem serem elas mesmas o rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor. Mas então tem esta pergunta aí: onde fazes repousar o teu rebanho? Elas sabem que precisam descansar, mas não sabem onde o Senhor faz as suas ovelhas repousar ao meio-dia. Por isto existe uma agonia nelas. Então elas clamam diante do Senhor. Irmãos, mas o Senhor responde à mulher: se não sabes, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas, apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Amada igreja do Senhor, aqui nós vemos que aos olhos do Senhor, esta mulher é a mais formosa de todas as mulheres. A formosura, a beleza está nos olhos do observador. Aos olhos do Senhor, quem é bela? É aquela que realmente deseja o Senhor. Não é aquela que tem grandes obras. É aquela que tem um amor profundo pelo seu Senhor. Estas pessoas são as mais formosas. Mas o Senhor respondeu a elas: se vocês não sabem onde que eu estou, como pode me encontrar? Apenas siga as pegadas do rebanho. Aqui nós vemos, irmãos, de acordo com a língua original, agora tem uma mudança. Rebanho está no singular. Amém? Há somente um rebanho. O nosso Senhor nos diz: tenho outras ovelhas em outro rebanho. Agora olha só, irmãos, o nosso Senhor, Ele é o bom pastor. Ele caminha na frente do rebanho. Seu próprio rebanho segue as pegadas do pastor. Por isso, quando vemos que a mulher não pode ver o Senhor, ele diz: apenas siga as pegadas do rebanho, porque ali você me encontrará. O nosso Senhor, Ele é o bom pastor. Ele nunca deixa a sua própria ovelha. Assim, onde quer que o seu rebanho esteja, Ele está. E ali você pode encontrá-lo. Irmãos, há somente um pastor. Há somente um rebanho. Isso é o que nós vemos em João capítulo 10. Mas lembra-se o que o Senhor disse? Tenho outras ovelhas em outro aprisco. Bem, naturalmente nós conhecemos os acontecimentos daquele tempo. Os judeus eram um aprisco, eles não eram um rebanho. Amém? Mas o Senhor disse: além das ovelhas deste aprisco. Então nós sabemos que quando o nosso Senhor Jesus veio à terra, Ele disse: eu fui enviado à casa de Israel. Irmãos, naquele aprisco dos judeus, Ele veio chamar suas próprias ovelhas, porque suas ovelhas conhecem a sua voz. Conhece a sua voz, irmãos. Mas o Senhor disse: além destas ovelhas, eu tenho outras ovelhas em outro aprisco. Esse outro aprisco é o reino dos gentios, somos nós. E ele disse: eu vou conduzi-las. Foi isso que nós lemos em João 10. E assim, ele não veio tirar suas ovelhas do aprisco dos judeus apenas, mas também veio tirar suas ovelhas do aprisco dos gentios. Todas estas ovelhas estão em um rebanho, sob um pastor. O nosso Senhor, Ele é o bom pastor. Embora na terra Ele tenha chamado muitos pastores, estritamente falando, há apenas um pastor. E Ele tem somente
um rebanho. Sobre toda a terra, ele tem somente um rebanho, irmãos. São todos aqueles que foram salvos pela sua graça, que ouviram a sua voz. Então o Senhor disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Meu Pai me conhece. Eu conheço o meu Pai. Eu conheço o meu rebanho. E o meu rebanho me conhece. Todas estas ovelhas estão juntas agora, sob a autoridade do pastor. Deste modo, o Senhor disse àquela mulher: se agora você não pode me ver por causa de circunstâncias complicadas, tudo o que você tem que fazer é seguir as pegadas do rebanho, porque ali você me encontrará. Verdadeiramente, o que a mulher deseja não é o rebanho. O que ela realmente deseja é aquele pastor. Porque ela deseja o pastor, ela ama também o rebanho do pastor. Agora, através das pegadas do rebanho que segue o Senhor, ela pode encontrar o Senhor que o seu coração deseja. Irmãos. Amém, irmãos? Irmãos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles nos mostram as pegadas do Senhor Jesus sobre a terra. Quando lemos os 4 evangelhos, nós vemos as pegadas que o Senhor deixou sobre a terra. Algumas delas nós vimos o ano passado, não é verdade? Na nossa experiência pessoal com Ele. Então, irmãos, o que é o livro de Atos? Todos aqueles que meditam na palavra, que buscam a palavra do Senhor, sem exceção, todos deveriam reconhecer que os 4 evangelhos nos mostram as pegadas do Senhor, mas o livro de Atos nos mostra as pegadas do rebanho. Assim, quando não podemos encontrar o Senhor em algum momento da nossa jornada, irmãos, em algum momento da nossa vida, o Senhor diz: tudo o que você tem que fazer é seguir as pegadas do rebanho, porque ali você vai me encontrar. Porque Ele é o bom pastor, irmãos. Por isso, descobrimos ser o livro de Atos muito precioso. Sabe por quê? Porque o livro de Atos não está apenas contando a história. Por exemplo, quando lemos os 4 evangelhos, não apenas nós vemos a história do Senhor Jesus sobre a terra, também temos que ver suas pegadas. Através de suas pegadas, podemos conhecê-lo. É o mesmo com o livro de Atos. O livro de Atos não está apenas contando a história do primeiro século da igreja. O livro de Atos está nos mostrando as pegadas do rebanho. Assim, quando algumas vezes nos sentimos confusos, não sabemos para onde ir, na nossa experiência como igreja, é ali no livro de Atos que nós encontramos as pegadas do rebanho. E através dessas pegadas, nós encontramos o nosso Senhor. O nosso Senhor, irmãos. Amados irmãos, 4 igrejas são citadas no livro de Atos. A igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso. Por causa do nosso tempo, nós não vamos ver as 4 igrejas no livro de Atos, não teremos tempo. Nós vamos apenas continuar vendo, como já estamos vendo, a igreja em Jerusalém. Isso tudo já faz parte da igreja em Jerusalém, do que o Senhor quer nos falar. Amém? Está claro aos irmãos? Então, ao darmos início ao compartilhar do livro de Atos, nós não queremos colocar nossa atenção sobre os fatos históricos. Não queremos. Esperamos que através das condições e da história da igreja de Jerusalém, nós possamos encontrar as pegadas do rebanho. Mas lembre-se, qual é o nosso propósito? Encontrar o próprio Senhor. Esse é o nosso propósito, irmãos. Esperamos poder aprender algo diante do Senhor
através das pegadas deixadas para trás pela igreja em Jerusalém, irmãos. Veja só que interessante, amados irmãos. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim, porquanto tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, a minha oração e o meu desejo é que os nossos corações sejam cheios de uma esperança viva em Cristo. Que os nossos corações sejam cheios de fé no Senhor e na Sua palavra. Amados irmãos, que nós possamos orar assim, desejar isso, como disse Pedro, uma esperança viva, não uma esperança que murcha, que morre, que desaparece. Porque tudo que foi escrito foi para nos ensinar. É muito importante recordar também o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Diz assim, que estas coisas que foram registradas no passado são as admoestações para nós que vivemos hoje nos tempos do fim. A palavra admoestação tem dois significados. Um deles é encorajamento. O outro é advertência. Então, através das pegadas da igreja em Jerusalém no livro de Atos, por um lado, nós somos encorajados. O que isso significa? Sabemos como agir, por onde ir, como andar. Por outro lado, somos advertidos. É dito o seguinte: se as nossas pegadas estiverem indo para uma direção errada, como voltar e encontrar o nosso Senhor? Amém, irmãos? Como o Senhor nos ama de uma forma extraordinária, irmãos. Amados irmãos, então hoje nós estamos vendo uma certeza. Deus quer que nós tenhamos uma certeza no nosso interior. Qual é a certeza, irmãos? Que somos amados pelo Senhor completamente. Não existe dois rebanhos. Existe um só rebanho. Não existe pastores. Existe um só pastor. Ele chama muitos companheiros para cuidar do seu rebanho com ele. Ele capacita, ele ensina, para que mantenham o rebanho juntos, em amor, em unidade, em temor na presença dele, irmãos. Como nós precisamos enxergar isso? Como nós precisamos viver isso nesses últimos dias, irmãos? Por exemplo, essa certeza do amor do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos. O Senhor disse que esses dias o amor vai ser atacado em nós. Ele não está falando do mundo, ele está falando da sua igreja. O amor de muitos vão esfriar, porque a iniquidade vai se multiplicar. Eu e você, nós vamos ter que usar de toda diligência na presença do Senhor para preservar este amor. Nós vamos ter que lutar pelo amor. Amados irmãos, amar o Senhor acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. O que isso quer dizer? Que nós precisamos amar a Deus completamente, com todo o nosso ser. Cada expressão, o que nós somos, de uma forma completa, irmãos. E outra coisa, irmãos, nós vamos ter que perseverar todos os dias em amar uns aos outros como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Todos nós, sem exceção, vamos ter que perseverar muito nesses dias do fim. Amados irmãos, o Senhor está despertando nós para isso. A igreja, nesses últimos dias que antecede a volta dele, ela vai ser
ela tem a maior marca de Deus, o amor. O amor fervoroso em seu coração. Por isso, quando nós chegamos em Apocalipse, o Senhor nos adverte: por que abandonaste o primeiro amor? Irmãos, vou dizer algo, guarde isso. O primeiro amor é a coisa mais importante na vida de cada cristão. Cada cristão. Ninguém serve corretamente ao Senhor sem amá-lo. Ninguém ama a palavra de Deus sem um amor profundo em seu coração por Ele. A palavra de Deus não é uma obrigatoriedade, não é uma lei. Você tem que ir à palavra de Deus por amor. O Senhor disse isso: todo aquele que me ama, guarda a minha palavra. A obediência é uma expressão genuína de um amor profundo por Ele. O amor à palavra é uma experiência genuína, irmãos, do amor por Ele. Ninguém consegue ficar estudando a palavra do Senhor sem um amor no coração. É um amor que é um poder dentro de nós para obedecermos ao Senhor, para servirmos ao Senhor. Os irmãos compreendem? Quando você vai vendo isso em toda a Escritura, você descobre: o Senhor Jesus disse que quem ama cumpriu toda a lei. O amor não faz mal a ninguém. Como nós precisamos, nesses dias do fim, perseverar em amar ao Senhor e amar uns aos outros como Ele nos amou. Irmãos, nós fazemos parte uns dos outros. A gente não sai das nossas casas para vir no local de reunião para apenas cantar juntos, para ler algo da palavra juntos. É porque nós nos pertencemos uns aos outros. Nós somos um nele. Não tem dois rebanhos. É um rebanho só, irmãos. E todos nós somos as ovelhas do pastoreio do nosso Senhor. Ele é o verdadeiro pastor. Amém, amados? Hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos dar continuidade amanhã à noite. Mas eu queria convidar os irmãos para nós orarmos mais uma vez. Vamos ficar de pé. Senhor, nós somos devedores no amor, Senhor. Mas hoje nós queremos clamar a Ti. Apesar de nós mesmos e nossas falhas, nós temos uma certeza dentro de nós que o Senhor nos ama totalmente. Que o Senhor nos protege. Que o Senhor nos deixa seguro. Senhor, ajuda-nos a corresponder ao Teu amor. Dá-nos um coração como essa mulher do livro de Cantares, que Te deseja constantemente, que Te ama profundamente. Ela não se satisfaz com o trabalho. Ela não aceita que nada se coloca entre ela e o Senhor. Que nós tenhamos esse coração, Senhor, e que nós Te busquemos fervorosamente, como diz a Tua palavra, enquanto podemos Te achar.
enquanto podemos te encontrar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem nos atraído dia após dia, mas muitas vezes nós não nos levantamos como essa mulher do livro de Cantares. Nós não corremos após o Senhor. Nós não declaramos que o teu amor é melhor do que o vinho. Mas hoje muda o nosso interior. Traz essa realidade para dentro de nós. Senhor, nós queremos dizer, na nossa fraqueza, na nossa insignificância, que nós te amamos. Por isso, Senhor, nós queremos oferecer nossa vida ao Senhor. Dedicar tudo que somos ao Senhor. Entregar todo o nosso coração, a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Nós queremos te amar. Queremos seguir após o Senhor. Queremos ouvir a tua voz, como tu disseste. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sim, nós queremos conhecer essa voz e te seguir rapidamente. Ah, Senhor, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que está nos desanimando, que nos esfria na tua presença, remove de nós, Senhor. Trabalha em meu coração, na minha casa, na vida e na casa dos meus irmãos. Trabalha no coração desta congregação. Desperta, incendeia novamente o primeiro amor no coração desta assembleia, desta igreja aqui em Brasília, Senhor. Que eles possam realmente esse teu amor transbordar, Senhor. Que eles te amem acima de todas as coisas. Que eles se amem verdadeiramente uns aos outros, que cada um tenha em preferência, em estima, a vida do irmão ao serviço, Senhor, porque para isso, aos teus olhos, Senhor, isto é mais importante. Senhor, são estas as pessoas que o Senhor declara é a mais formosa de todas as mulheres. Senhor, nós queremos realmente ter aquele coração como o de Maria, que se assenta aos teus pés, que prefere ouvir a ti, Senhor, que prefere receber o teu apacentamento, que se aquieta. Por favor, nos ajuda. De uma forma geral, nós estamos vivendo numa época muito difícil, Senhor. De uma forma geral, muitas vezes nos encontramos inquietos, agitados como Marta, ocupados com muitas coisas, distraídos com muitas coisas. Ah, Senhor, que a tua doce voz venha a nós mais uma vez e dize-nos: uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Que nós possamos ouvir essa voz novamente, nos guiando no mundo tão agitado e perturbado. Senhor, nós queremos ter aquele tempo de sossego novamente, para ter comunhão contigo. Para ter comunhão contigo. Porque é isso que verdadeiramente nos satisfaz, Senhor. Senhor, nós oramos, estamos clamando aqui nesta noite. Faz esta obra dentro de nós. Ajuda-nos a tomar decisões, a ter coragem, diante de um mundo opressor, cruel, de escolher a melhor parte. De ter coragem para escolher. Maria teve coragem, Senhor. Ela foi criticada pela sua irmã, mas ela teve coragem de se assentar aos teus pés. Eu quero ter esta coragem, Senhor. Mesmo debaixo de críticas, de julgamento,
de desperdício que muitos podem pensar. Eu quero te seguir. Eu te exalto o teu nome. Eu te agradeço por nos amar completamente, Senhor. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém.